Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Grande notícia maravilhosa, e não deixa de ser um cala-boca, talvez, a aqueles que estavam dizendo que a igreja em breve iniciaria o diaconato ou a ordenação de mulheres, por conta que o sínodo da sinodalidade estava investigando a questão histórica, a questão do diaconato feminino. Notícia do Vatican News. Comissão Petroc, não ao diaconato feminino, embora julgamento não seja definitivo. Bom, eu acho que o título dessa matéria não está bem, vamos dizer assim, alinhado ao que está na entrevista e na matéria. Porque pelas informações que já eu passarei aqui, é definitivo. Não abre possibilidades para que em um futuro isso mude. Para mim, essas informações aqui é um não absoluto e definitivo. O status questiones em torno da pesquisa histórica e da investigação teológica, consideradas em suas implicações mútuas, exclui a possibilidade de prosseguir na direção da admissão de mulheres ao diaconato, entendido como grau do sacramento da ordem. Ou seja, vocês estão entendendo? A primeira frase já é totalmente contrária, falando que não é definitivo. Se foi feita uma investigação histórica, tá? E teológica, e não há possibilidade de continuar esse estudo porque o negócio é contrário, então é definitivo. Mas vamos à matéria. À luz da Sagrada Escritura, da tradição e do magistério eclesiástico, esta avaliação é forte, embora não permita até o momento formular um julgamento definitivo, como no caso da ordenação sacerdotal. Ou seja, segundo o Vatican News, a ordenação sacerdotal já está encerrado. E o diaconato feminino, não há nada histórico que traga que o diaconato feminino ou as tal diaconisas que colocam que já existiram na igreja, tinham um serviço como o diaconato que existe hoje masculino. Este é o resultado alcançado pela segunda comissão presidida pelo arcebispo emérito de Áquila, cardeal Giuseppe Petroc, que, a pedido do Papa Francisco, examinou a possibilidade de proceder com a ordenação de mulheres diaconisas e concluiu seus trabalhos em fevereiro passado. É o que consta no relatório de 7 páginas que o cardeal enviou a Leão XIV em 18 de setembro e que agora torna-se público a pedido do Papa, ou seja, o Papa Leão já colocou a questão aí, ó. Tá vendo? Na primeira sessão de trabalhos de 2021, a comissão estabeleceu que a Igreja reconheceu em diferentes épocas, em diferentes lugares e de várias formas o título de diácono, diaconisa, referido a mulheres, atribuindo-lhe, porém, um significado não unívoco. Em 2021, por unanimidade, o debate teológico levou à afirmação de que o aprofundamento sistemático sobre o diaconato, no âmbito da teologia do sacramento da ordem, levanta questões sobre a compatibilidade da ordenação diaconal das mulheres com a doutrina católica do ministério ordenado. Também, por unanimidade, a comissão se manifestou
a favor da instituição de 9 ministérios que possam contribuir para a sinergia entre homens e mulheres. Na segunda sessão de trabalhos, julho de 2022, a comissão aprovou, com 7 votos a favor e 1 contra, a formulação relatada integralmente no início desse artigo, que exclui a possibilidade de prosseguir na direção da admissão de mulheres ao diaconato como grau do sacramento da ordem, mas sem formular hoje um julgamento definitivo entre aspas. Olha, de verdade, para mim, é chover no molhado. Eles fizeram uma pesquisa histórica, teológica, baseada na escritura, no sagrado magistério, na tradição, chegaram a uma conclusão que não tem como continuar porque não existe isso. Ao menos, não existe que mulheres tiveram esse serviço como o dos homens. Não existe. Por fim, na última sessão de trabalhos, fevereiro de 2025, após o sínodo ter permitido a quem quisesse enviar sua contribuição, a comissão examinou todo o material recebido. Embora as contribuições recebidas fossem numerosas, as pessoas ou grupos que enviaram seus trabalhos eram apenas 22 e representavam poucos países. Consequentemente, embora o material seja abundante e em alguns casos habitualmente argumentado, não pode ser considerado como a voz do sínodo e muito menos do povo de Deus como um todo. O relatório resume os prós e os contras. Os favoráveis argumentam que a tradição católica e ortodoxa de reservar a ordenação diaconal, mas também a presbiteral e episcopal apenas aos homens, parece contradizer a condição de igualdade entre homem e mulher como imagem de Deus. Na realidade, isso daqui é mais algo feminista, de querer igualdade onde não há igualdade, porque existem diferenças gigantescas entre o homem e a mulher, tá? E aqui não estou falando no sentido discriminatório, existem diferenças físicas, mas principalmente nós precisamos entender o que a tradição da Igreja de Cristo e apostólica sempre defendeu e pensou. Porque, pensem comigo, se fosse vontade de Jesus a ordenação feminina, a primeira a ser ordenada seria Nossa Senhora. A igual dignidade de ambos os gêneros baseada neste dado bíblico. A declaração de fé de que já não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, homem e mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, Gálatas 3:28, e o desenvolvimento social que prevê igualdade de acesso para ambos os gêneros a todas as funções institucionais e operacionais. Mais uma vez eu digo, hierarquicamente, será que Cristo quis isso? Por outro lado, foi apresentada a tese de que a masculinidade de Cristo e, portanto, a masculinidade daqueles que receberam a ordem não é acidental, mas parte integrante da identidade sacramental, preservando a ordem divina da salvação de Cristo. Perfeito. Alterar essa realidade não seria um simples ajuste do ministério, mas uma ruptura do significado nupcial da salvação. Este parágrafo foi submetido à votação e recebeu 5 votos a favor de sua confirmação com esta formulação, enquanto outros 5 membros votaram pela sua anulação. Com 9 votos a favor e 1 contra, foi formulado o desejo de que seja ampliado o acesso das mulheres aos ministérios instituídos para o serviço da comunidade, garantindo assim também um reconhecimento eclesial adequado à diaconia dos batizados, em particular das mulheres. Esse reconhecimento se revelará um sinal profético, especialmente onde as mulheres ainda sofrem situações de discriminação de gênero. Olha, vamos ser bem sinceros, né, meus irmãos? A igreja, ela é hierárquica, né? A igreja, ela não é uma democracia. Então, aqui querem trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja sempre foi assim, né? A igreja é uma instituição privada. A igreja não é uma instituição humana, é uma instituição divina.
Em suas conclusões, o cardeal Petroc destaca que existe uma intensa dialética entre duas orientações teológicas. A primeira afirma que a ordenação do diácono é para o ministério e não para o sacerdócio. Este fator abriria o caminho para a ordenação de diaconisas. A segunda, por outro lado, insiste na unidade do sacramento da ordem sagrada, junto com o significado esponsal dos 3 graus que o constituem, e rejeita a hipótese do diaconato feminino. Observa, além disso, que se fosse aprovada a admissão de mulheres ao 1º grau da ordem, seria inexplicável a exclusão dos demais. Por isso, segundo o cardeal, é indispensável para prosseguir com o estudo uma análise crítica rigorosa e ampliada conduzida sobre o diaconato em si mesmo, ou seja, sobre a sua identidade sacramental e missão eclesial, esclarecendo alguns aspectos estruturais e pastorais que atualmente não estão totalmente definidos. De fato, há continentes inteiros nos quais o ministério diaconal é quase inexistente e outros onde atua com atividades que muitas vezes coincidem com os papéis próprios dos ministérios laicais ou ministrantes na liturgia. Mais uma vez, eles ficam aqui enrolando, fazendo embromation para não definir. Precisa ter um Papa para definir e acabou. Fazer o que o Papa João Paulo II fez. Agora a grande questão é, o Papa definiu e fechou as portas falando que não existia possibilidade de homens serem sacerdotisas ou padras. Se não se pode dar o 1º grau, então, sabe, eu não sei para que tanta querem fazer essa igualdade humana. Mais uma vez, a igreja é uma instituição divina, não é humana. Quem pensou e desejou e assim o quis foi Cristo e não homens. Se quiserem colocar a igreja como humana, daí vai aceitar da forma que quiser ou da forma que os homens querem. Mas como é divina, aqui quem quer e manda é Deus e não o homem. Essa é a grande verdade, Então, para mim, esse estudo, ele dá um não definitivo. Não é um não parcial, como diz a matéria, é um não definitivo, porque os estudos comprovam que não existe esse papel da igreja histórica na tradição. Ponto final. Amém? Então, compartilhe para que mais pessoas saibam sobre esse assunto. Quero falar também do Santório Católico, que são os melhores terços e rosários que eu conheço. Esse rosário aqui é um rosário especial, que ele dá para você adaptar, deixar terço, deixar rosário, tem um fecho que abre e fecha, você emenda e ele vira terço ou rosário. Maravilhoso. Os terços e os rosários mais fortes de qualidade que eu conheço é da Santório Católico. Utilizando o nosso cupom Católicos10 ou Católicos de Verdade 10, vocês ganham 10% de desconto, frete grátis e dependendo do modelo, ganha ainda também uma dezena grátis de brinde. Que Deus nos ajude na defesa da fé católica, salve Maria e que viva Cristo Rei.